A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma bênção poder estar aqui com os irmãos. Era para nós estarmos no culto passado, que acho que foi o primeiro, né? Mas infelizmente eu ainda não estava em uma condição muito boa. Estava acabando de voltar lá de Goiânia, onde eu fiquei internado com Covid. E estava no dia ainda da volta, eu falei, não sei se dá tempo e não sei se eu tenho fôlego para poder pregar um culto inteiro. Mas graças a Deus, o pastor João Paulo estendeu esse convite novamente para essa outra oportunidade. Sei que os irmãos foram abençoados aqui pela palavra do obreiro Felipe, amém? E hoje, graças a Deus, apesar dessa chuva e dos atrasos, conseguimos chegar aqui, aleluia. E eu espero que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 33. Nós compartilhamos um pouco dessa palavra, um pouco disso que nós vamos compartilhar. Acho que uma semana antes da conferência, falamos um pouco também na nossa conferência. Quantos estavam lá na conferência de jovens? Aleluia, boa parte dos irmãos. Falamos um pouco disso também, e aí quando eu vi lá na divulgação dos irmãos, vi aí sedentos pela glória, fome pela glória, falei, então certamente é isso que o Senhor quer falar e aprofundar ainda mais. Eu gostaria de ler com você aqui, vai ser até o verso 23. Mas eu não vou ler tudo não, eu vou lendo e compartilhando com você, amém? Vou lendo e ministrando, então deixa aberta, aí você vai ficar com essa passagem aberta durante todo esse culto. Quero falar para os irmãos, aliás, a propósito de falar de conferência, não sei se os irmãos viram, mas nós já estamos com as nossas inscrições abertas para a conferência da Vinha. Pastor, outra conferência? Pois não ia ser conferência, ia ser só o aniversário da videira de Belo Horizonte. Só que aí, Cristo moveu para o pastor Aloysio e a pastora Márcia estarem conosco, coisa que eu acho que aconteceu uma vez em 16 anos aqui em Minas Gerais. E aí, como isso aconteceu, nós falamos, bom, então agora vira conferência, porque há para todo mundo, quem quiser vir e participar. Então a nossa conferência que ia ser em novembro, foi puxada agora para abril, para você aproveitar essa oportunidade, que é aquelas oportunidades assim, igual cometas. Já viu algum cometa passar na sua vida? Talvez seu pai, seu avô viu, sabe aquele trem que você estuda assim, do cometa Halley, não sei quantos anos. Aí, não, perdi, e agora? Agora 2147, 2300 e alguma coisa. Acabou, nem seu osso vai estar aí mais, nós já vamos estar na glória com o Senhor, amém? Então, filho, não perde não, fala para o irmão que está aí do seu lado, não perde não. E aproveita até dia 15, porque até dia 15 é R$70, depois é 80, depois é 100. Então, se você pagar de 100, você já vai estar pagando metade de uma a mais. Então, aproveita para você pagar agora, que vai ficar mais em conta, amém? Da vez anterior, lá nos jovens, os irmãos foram a maior caravana, né? Aleluia, glória a Deus. Quem sabe vocês não vão de novo na maior caravana? Aleluia, eu creio nisso. Essa igreja é uma igreja muito ativada. Faz tempo que nós acompanhamos os irmãos, mas é a primeira vez que eu tenho a ocasião de vir aqui na cidade, de entrar na cidade, de poder ministrar para os irmãos, então me sinto muito honrado por isso. Êxodo capítulo 33 e verso 1, quero falar para os irmãos um pouco a respeito de Moisés. Moisés, de um tempo ou de uns anos para cá, Moisés virou quase palavrão no meio crente, né? Principalmente naqueles que, como nós, vivem e ministram a graça. Então você fala assim, aquele irmão parece com Moisés, você vai pensar, ele é duro, ele é legalista, ele deve ser um sujeito assim terrível. Mas essa imagem de Moisés, eu acredito que você pode mudá-la hoje. Porque Moisés é o cara que trouxe a lei, né? Deus deu, ele trouxe. Então ele foi ali o portador disso. Mas a Bíblia não mostra Moisés como um homem legalista.
Não mostra Moisés como um líder legalista. Pelo contrário, Moisés no Antigo Testamento, não sei se você sabe, mas ele é uma tipificação de Cristo. Então Moisés, por exemplo, é o sujeito que liberta o povo de Deus do Egito e começa a conduzir até Canaã. Ele leva até a porta, ele não entra, você sabe da história, ele não entra, Josué que entra, mas ele faz todo o percurso. Eu te pergunto, quem te tira do Egito e te leva para a luz? Cristo. Então Moisés representa de certa maneira Cristo no Antigo Testamento. E Moisés também fez milagres maravilhosos. Moisés fez milagres que Jesus não fez. Moisés transformou, por exemplo, a água em sangue. Ah, pastor, Jesus transformou a água em vinho. É verdade, isso fala da lei e da graça. Porque o sangue vai falar de morte, mas o vinho vai falar de prazer, de vida e alegria. Então, um transforma a água em sangue, ao passo que o outro transforma a água em vinho. Mas Moisés, por exemplo, ele abriu o mar e passou a seco. Jesus andou sobre as águas, mas ele não rachou o lago ou o mar no meio. Moisés fez isso. Então Moisés tem obras e milagres grandiosos. E eu acho que a vida dele fala muito da nossa vida também. Porque ele é um sujeito que foi muito usado por Deus, mas a vida dele é dividida basicamente em tempos de 40 anos, e 40 é um tempo completo na Bíblia, onde nos primeiros 40 anos ele era um sujeito muito capacitado e muito instruído, mas de certa maneira ele confiava nisso, e isso é uma lição para nós. Enquanto eu e você confiamos que nós conseguimos fazer algo, nós somos inúteis. E aí os primeiros 40 anos da vida de Moisés é inútil, ele só apanha, ele não faz nada e ele não produz nada. Por quê? Porque ele era aquele cara formado na ciência do Egito, cheio do conhecimento, é filho da filha de Faraó, habitava nos palácios, ele é culto, ele é sábio, mas a minha e a sua sabedoria não valem de nada para Deus. Agora é interessante isso, porque Deus também não ganha nada com a sua ignorância. Então, às vezes, falando isso para você, principalmente para jovens, o jovem pode pensar, está vendo? Então, não interessa, faculdade, escola, isso é bobagem, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, aleluia por isso, e Deus te chamou para isso. Mas grava aqui que eu vou te dizer, Deus não ganha nada com a sua ignorância. Quanto melhor ou maior a sua formação, mais portas vão se abrir. Moisés podia conviver no meio da plebe, mas também podia conviver no meio dos palácios. Se você não tem a cultura e a formação adequada, você se limita. Por que você acha que Paulo foi mais usado do que Pedro? Uma das razões é porque Paulo tinha mais cultura. Paulo tinha uma formação completa dos judeus. Pedro era semi-analfabeto. Ah, pastor, mas isso faz diferença? Total. Paulo escreveu 80% do seu Novo Testamento. Pedro escreveu 2 epístolas. E provavelmente ali o Evangelho de Marcos, que deve ter sido ele também, mas é limitado. Por quê? Porque não tem a habilidade necessária, não consegue o acesso necessário. Então fala para a pessoa que está do seu lado, estuda o máximo que você puder. Agora fala para ele, mas não confia em nada que você aprender. Alguém entendeu? Não coloque a sua confiança no seu conhecimento e na sua habilidade. Coloque sempre a sua confiança aqui, ó. Porque muitas vezes isso aqui vai dar um nó no seu conhecimento. Vai dar um nó nos conceitos que você aprendeu. E às vezes Deus vai falar com você coisas absurdas. A física, por exemplo, não permite que um homem ande sobre as águas. Mas Jesus andou. E ainda chamou o outro para andar. Então, assim, se você fica limitado ao conhecimento, e se você dá todo o crédito para o conhecimento, você não entra num desafio desse. E aí você não experimenta do sobrenatural de Deus. Mas a Bíblia fala coisas ou promete coisas para nós que não bate com o conhecimento natural. Você tem autoridade, por exemplo, para curar, para expulsar demônios.
as pessoas nem acreditam que tem demônio. E muitas vezes quando vê uma manifestação, acha que é fingimento, acha que é teatro. Doença não se cura teoricamente com uma oração, mas você sabe que cura. A ciência diz que é só com remédio, é só com tratamento, é só com a cirurgia, mas você sabe que uma oração pode curar uma pessoa completamente. Então você está entendendo? O conhecimento é bom e você ganha com isso. Eu mesmo fiz administração, mas por conta do trabalho secular e mesmo ministerial, quando eu ainda estava lá em Goiânia, eu não terminei. Ficou faltando um semestre e meio, mais ou menos. Praticamente foi quase, né? Mas como eu tive uma formação prática muito grande, assim, em matéria da formação nunca me fez falta. Mas esse ano eu retomei. Falei, eu vou concluir. Pastor, para que você vai concluir? Então, não tem nada que falta para concluir que eu já não saiba. Mas eu acho que é importante você cumprir etapas na sua vida. Então eu vou concluir esse e depois eu vou fazer mais outros 2 que vão colaborar com o trabalho e com o propósito de Deus na minha vida. Então veja, eu não estou atrás propriamente do conhecimento, mas eu quero a qualificação ou a liberação que aquilo vai me dar. Tem coisas no meu trabalho hoje, por exemplo, que às vezes eu preciso de um conhecimento ou de um acesso de alguém que seja contador, ou que tenha feito contabilidade, mas eu sei fazer o que o cara vai fazer, eu estou cansado de fazer o que ele faz, mas eu não tenho o carimbo, eu não tenho a licença. Pastor, então o que você vai fazer? Eu vou concluir a administração e depois eu vou fazer contabilidade. Para quê? Só por causa do carimbo, só por causa da licença, porque aí eu mesmo consigo resolver, está entendendo? Mas eu não vou confiar em nada daquilo, é única e exclusivamente para o cumprimento do propósito de Deus, ok? Fecha esse parênteses então, Êxodo capítulo 33, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Então Deus está falando de Canaã. Verso 2: e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus e os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Vamos parar aqui um pouquinho. Você precisa entender o contexto. Hoje, aonde você vai, o Senhor vai com você, amém? Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Você possui o Deus residente. Fala com o irmão que está do seu lado. Deus habita dentro de você. Então, a gente não entra e sai da presença de Deus. Quando você entrou aqui, você não entrou no templo. O templo é você. Você entrou no prédio da igreja. Quando você sai daqui, você não despede da presença de Deus, porque Ele não fica trancado aqui dentro desse prédio. Ele te acompanha em qualquer lugar que você vai, amém? Mas naquela época não era. Naquela época, você saía e entrava da presença. Deus se manifestava para alguém ou não, falava especificamente com alguém ou não, e aqui ele está falando com Moisés, e ele está dizendo para Moisés, olha, pega aquele povo que você tirou lá do Egito, e que você está caminhando para o rumo da terra que eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, e sobe com eles, porque eu não vou com você, eu vou arrumar um anjo para acompanhar vocês, mas eu, Deus, não vou com vocês, está entendido? Então Deus está falando, eu não vou junto, vocês vão sem mim, eu vou mandar um anjo. Por quê? Porque vocês são um povo duro, porque vocês são carnais, porque vocês não se quebrantam, porque vocês são cheios de pecado. Verso 4. E quando o povo ouviu esta má notícia, bom, porque Deus falar para você que não vai junto com você não é uma boa nova, é? Você imagina hoje o Senhor falar com você o seguinte,
Você pode casar, filha, vai, entra feliz lá no prédio da igreja e vai se casar e realizar o sonho da sua vida, só que eu não estou com você nesse casamento, não. Você casa assim mesmo, sim ou não? Mas o irmão é bonito, você não casa não? Mas ele está apaixonado, casa não? Tem chamado, tem dinheiro, muito, você não casa não? Diminuiu os não, foi só uns 2, olha. Jesus amado, não deixa o dinheiro em primeiro lugar não. É bom você casar com alguém que tem dinheiro, é melhor do que quem não tem. Mas não é o principal, porque dinheiro você ganha. Amém? Basta ter disposição e perseverança que você ganha. Não foca nisso. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel. Olha a mensagem de Deus para os filhos dele, né? És um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora despe os seus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios desde o monte Horebe em diante. Aqui acaba uma parte desse texto. O que Deus está falando? Por que eu não vou com vocês? Deixa eu explicar. Eu não vou com vocês porque se eu for com vocês, eu vou fritar todos vocês. Porque eu sou santo e vocês são tudo pecador. E além de serem pecadores, vocês são um povo de dura cerviz. Por que era um povo de dura cerviz? Porque era um povo que vivia pela lei. Presta atenção, a lei não é má. Fala isso para o seu irmão. A lei não é má. Fala para ele, a lei é bênção. Pastor, como que a lei é bênção se nós falamos que não devemos viver pela lei, mas pela graça? Mas presta atenção, a ideia da lei era fazer o homem clamar pela graça e chegar até na graça. Qual que era a ideia da lei? É o sujeito ler lá e falar assim, não cobiçarás. E ele pensar, que jeito? Não dou conta não. Eu estou com o meu telefone aqui ruim, quebrado, com a tela rachada, aparece o outro com um iPhone 12 do meu lado, tem 4, 5 câmeras, parece uma cartela de Dorflex atrás dele, de tanta câmera que tem. Como é que eu não fico cobiçando? Você não fala, mas você cobiça tudo, é capaz de cair no chão do tanto que você está olhando e fala, podia ser meu. Como que ele conseguiu comprar isso? É chinês, deve ser chinês, não deve ser original. Aí, eu e você cobiçamos. Como que não cobiça? Quem dá conta de não cobiçar? Você cobiça o prato de comida do outro. Você está no restaurante, você já escolheu o seu, aí o garçom passa com o do cara do lado, você, arrependi. Nossa, ô amigão, tem jeito de cancelar? Eu quero aquilo ali, ó. O que você fez agora? Não, pastor, eu só fiquei, eu gostei. Não, você cobiçou, sua boca agou, você desistiu do seu, você quer o dele. É ou não é verdade? Agora, como é que você fica sem fazer isso? É automático, não é? Quando acontece, você pode até falar, misericórdia, Jesus amado, não posso, eu estou cobiçando, me livra disso. Mas automaticamente acontece. Aí, você tem lá 10 mandamentos, que você vê depois em Deuteronômio, em Levítico, que eles se desdobram em 613 leis. Não são só as 10. As 10 são a base, mas são 613 leis. O que era para o homem pegar, ler aquilo e falar, Moisés, tem jeito não, irmão. Onde você arrumou isso aqui? Deus que te deu isso aqui? Não, mas aí deu defeito, aí Deus não conhece a gente, então fala com ele, quem que aguenta isso aqui? Não tem jeito não. Só que o que o homem fez? É isso aqui que é para fazer? Beleza, isso aqui está de boa. Por quê? O que faz? É igual muitas vezes nós fazemos conosco mesmo. A gente engana o outro fácil, mas nós somos tão besta que nós queremos enganar a gente mesmo. Já viu? Lá em Belo Horizonte nós vamos começar agora dia 1º ou dia 29 de março, nós vamos começar o nosso jejum e vamos encerrar lá na conferência. Aí você está de jejum. Aí você está só de almoço. Aí você está sozinho em casa. Mas está no meio da tarde, 3, 4 horas, parece que seu estômago está querendo comer seu fígado. Está um negócio esquisito dentro de você e você não aguenta mais. Aí o que você pensa? Eu vou comer um negócio aqui.
Aí você é capaz de ir lá na geladeira, pegar um negócio e trancar dentro do quarto e comer. Você está enganando quem, filho? Isso é doente um negócio desse. Quem você está enganando? Você está fazendo de conta para você mesmo, e o jejum é para quem? Para Deus, e Ele não está vendo, não. Deve ser uma imagem assim, grotesca no céu, né? O Senhor vendo aquilo, falou, oh, meu Deus, será que Ele está querendo esconder de quem? Quem que Ele está querendo esconder? Ele está enganando só Ele, eu já estou vendo e eu já sei. Ele também sabe e está vendo, quem será que Ele está iludindo? Mas nós fazemos isso. Então o que o homem fazia? Ele fingia para os outros que cumpria, e fingia para ele mesmo que não, tá bom, de 10 eu estou fazendo umas 5, 6, eu estou acima da média, passei. Só que o que a própria lei diz? O que Tiago diz depois? Se você cair em uma, caiu em todas. Então, ou você cumpre tudo, ou não cumpre nada. E aí o próprio Novo Testamento ministra para nós. Então, não viva por ela. Mas qual que era o alvo de Deus com a lei? Era o sujeito pegar ali a lei, falar, Senhor, pelo amor de Deus, ninguém consegue isso aqui. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso que o Senhor faça algo por mim, é impossível. Mas assim que o povo recebeu a lei, o povo disse, em todas as palavras nós te obedeceremos. Foi onde o Senhor falou, não acredita. Por quê? Por que o povo é de dura serviço? Por isso, até quando você vai fingir que obedece, miserável? Quando é que você vai chegar e assumir, falar, Senhor, minha vida é uma vida de mentira, eu não obedeço coisa nenhuma, eu finjo para o Senhor, para mim e para os outros que eu obedeço, mas eu não obedeço, eu preciso do Senhor. É por isso que era um povo de dura serviço, por conta disso. E aí, ao não obedecer, estava na prática do quê? Do pecado. E Deus não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não compactua com o pecado. Então Ele está dizendo, se eu for no meio de vocês, por causa da minha natureza e pela minha justiça, qual que é o salário do pecado? Então vou ter que fritar vocês tudo. Não tem jeito da gente ir junto. Então não dá para eu ir, é impossível eu ir. Eu vou mandar um anjo cuidando de vocês, mas eu não vou. Aí agora você vai ver que abre como se fosse um parênteses no meio da história e no meio da narração, e vai falar da vida de Moisés e da prática de Moisés. E aí você vai ver alguém que é aquilo ali, ó, sedento pela glória, verso 7. Ora, Moisés costumava, quer dizer, tinha o hábito, alguém que costuma fazer algo, alguém que tem uma prática, não é de vez em quando, não foi uma, duas nem três, foi dezenas, foi centenas de vezes. Costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial. Qual tenda? A tenda da congregação. Era onde ele falava com o Senhor, era onde ele ouvia de Deus. Era o tabernáculo de Moisés. Então, bem longe do arraial. Fala com o irmão que está do seu lado, é bem longe. E chamou-lhe tenda da revelação, ou tenda da congregação, em outras versões, e todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés, vai visualizando a cena, se você quiser pode até fechar o olho, quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo, quer dizer, tinha uma grande expectativa, e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, então todo mundo ia para a porta de casa, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Olha que cena maravilhosa. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. Quem era a coluna de nuvem? Deus, o Senhor. Imagina essa cena. Moisés fala, vou orar. Quando ele fala, vou orar, e vai para o rumo da tenda, todo mundo já sabe, Deus vai aparecer agora. E assim, Deus aparece para você em qualquer lugar. Deus aparece para você, você tomando banho, você lá na sua casa. É comum isso para você, mas entra no contexto. Não era. Deus aparecia de vez em nunca. E Deus aparecia para uma ou outra pessoa específica. Ele não falava em todas as pessoas como é hoje. Não existia o Espírito Santo ou o Deus residente em nós.
Então, ele sempre falava com Moisés. E aí Moisés vai até a direção da tenda, e aí todo mundo se levanta e vai para a porta da casa. Quando Moisés entra na tenda, Deus chega e para na porta. Imagina isso, devia ser algo glorioso. Verso 10. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. E todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. Verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Só nesse pedacinho aqui tem tanta coisa que dá para ministrar, de Moisés, de Josué, dessa tenda, mas eu quero te mostrar alguém que era apaixonado. Por quê? Porque a Bíblia fala que Moisés costumava montar, costumava armar. Alguém aqui já armou barraca? Já armou? Nossa mesmo, né? Quase sai até Nossa Senhora se deixar, né? É horrível aquilo. É uma tribulação completa. Pode vir manual, pode vir o que for. Se for daquelas miudinhas tipo iglu que cabe só você, sucesso. Aquela é mais fácil. Se for daquelas grandona de 3, 4, 4 que cabe 12 pessoas, eu nem começo. Não tem jeito. Tem que vir montado, o cara que te vendeu monta lá no lugar e larga lá até apodrecer. Por quê? Porque é terrível montar aquilo. É muita peça, é muita coisa, a lona daquele negócio pesa, que é uma coisa horrorosa. Agora você pensa nessa tenda, porque barraca é difícil, mas tenda, irmão, tenda é a manifestação da tribulação. Tenda é 1000 vezes pior, porque tenda é muito maior. Tenda tem ferragens grandes, e naquela época não era ferragem, era madeira, que é pior ainda. Porque ferro é pesado, mas eu vou te falar, é bem mais leve que madeira. Porque madeira daquela época não era MDF nem compensado que você tem hoje não, filho. Não é aqueles armados da Casa Bahia não, era madeira maciça. Então você vai pegar uma coluna daquela de madeira maciça, e a Bíblia fala que Moisés pegava todas essas coisas. E ele montava a tenda. Não fala que ninguém o ajudava. Ah, pastor, mas alguém devia ajudar. Não sei. Mesmo se ajudar, é muito pesado. Eu acho que Josué ajudava, porque ele estava o tempo inteiro junto com Moisés. Acredito que Josué ajudava. Agora, detalhe, Moisés aqui a essa altura tinha 80 anos de idade. Imagina um sujeito de 80 anos de idade, pegando tudo que é coisa daquela tenda e carregando. Ele não vai carregar igual você, assim, normal. Ele vai com o passo de um senhor de 80 anos de idade. E ele vai parar no meio do caminho, ele vai pôr a mão nas cadeiras, ele vai dar uma esticada, porque as costas estão doendo. E alguém de 80 anos de idade não vai levar tudo. Ele vai esquecer pelo menos uns 10%. Vai ou não vai? Você esquece? O irmão me pediu 2 vezes para trazer os cafés que eu vendo para cá. Cadê o café? Está lá, ficou lá em casa. Pastor, por que você não trouxe? Eu nem sou Moisés, hein? Mas eu larguei para trás, eu esqueci. Eu fui trocar de carro correndo e não trouxe. Agora, se nós que somos novos esquecemos, você imagina o sujeito de 80 anos de idade. Aí a Bíblia diz que não era assim, logo depois que acabava o arraial. Era onde? Você falou para o irmão que está do seu lado aí, o que você falou para ele? Bem longe. Fala para ele de novo, irmão, era bem longe. Bem longe, será que era quantos quilômetros? Aí você imagina, ele sai da cidade e anda mais não sei quantos quilômetros, carregando aquele monte de coisa pesada. Quantas viagens era? 3, 4, 5, não sei. Aí quando ele termina as 4, 5 viagens, senta lá, fala, eu vou tomar um ar aqui, daqui a pouco eu monto. Aí ele lembra, esqueci aquele pedaço ali, ó. Nossa, eu vou ter que voltar lá. Aí volta lá, pega e monta, só de imaginar, eu já estou cansado, eu já quero ir embora dormir. Eu já tinha desistido desse negócio. Agora a Bíblia diz que era um
costume. E para que toda essa trabalheira? Para orar. Só para orar. O que eu e você gastamos para orar? Nada. Você não precisa vir para o prédio da igreja para orar. Você não precisa ir para a célula para orar. Nós só precisamos falar assim: vou falar com o Senhor, estou a fim de orar. E aí você já ora. Mas olha a trabalheira que Moisés tinha para orar. E a Bíblia fala que era um costume dele fazer isso. Costume. Alguém que não media
não deu. Não, não consegui, não deu. Ninguém vai ficar entrando nos mínimos. Não interessa como, nem quando e nem a maneira. Isso
Se o que o Senhor tem falado é verdade mesmo, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os seus caminhos, para que eu te conheça. Quer dizer, eu não estou entendendo, eu estou achando que eu nem conheço o Senhor, porque do jeito que o Senhor está falando aí, como é que é? Eu preciso de luz agora para te conhecer. Eu achei que a gente era amigo, que eu já conhecia, mas a palavra parece... Porque você já entendeu mais ou menos qual era a categoria de homem que era Moisés. E aí, quando eles vão conversar, Moisés entra para dentro. Moisés não se intimida com o Senhor. Ele fala, uai, Senhor, o Senhor falou que eu sou filho amado, que eu achei graça, mas agora está falando que o